Shalom Aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus, programa destinado a trazer informações e conteúdos sobre o povo judeu. Aqui nós falamos sobre os costumes, a cultura, a tradição do povo judeu, como também os desafios e as bênçãos do trabalho de evangelização e sempre convocando você a se unir a nós nesta tarefa tão sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido entre judeus e não judeus. Para o judaísmo, para os judeus religiosos, Moisés é o principal de todos os rabinos. Ele recebeu a Torá, dada diretamente pelo Eterno, por Deus, e movido pelo Espírito Santo, registrou então aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, para os judeus, Moisés é o principal de todos os rabinos. E em segundo lugar está Maimônides, judeu sefaradita, que viveu na Idade Média. E Maimônides, ele estabeleceu os 13 princípios da fé judaica, que regulamenta aí, tudo aquilo que os judeus creem. E um desses princípios, o terceiro princípio, diz assim, olha: creio com plena fé que o Criador não é corpo. Conceitos físicos não se aplicam a ele. Não há nada que se assemelhe a ele. Esse, entre outros princípios que estão neste documento, tenta aí desassociar a pessoa do Senhor Jesus do próprio Deus. Por isso que ele vai trazer essas informações, que ele não é corpo, até aí também entendemos, que o Pai é Espírito, mas tentando essa desassociação, conceitos físicos não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. Esse é um dos princípios que rege o judaísmo. Mas, pelas Escrituras, nós cremos, na divindade do Senhor Jesus, na divindade, ele sendo o Messias. Como é que fica isso então? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos bater um papo sobre esse tema, a divindade do Messias. E para conversar conosco no programa de hoje está com a gente aqui o pastor Ion Morato. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo Ion. Prazer, Júnior, estar no programa. Você que está nos assistindo, eu conheço pastor Romualdo Júnior há muito tempo, então vou chamá-lo de Júnior, se você permitir, em nome da nossa amizade. Obrigado por me receber aqui. Prazer estar aqui. O pastor Ion é um grande amigo, um pastor mentor, é associado do Instituto Tzadik, é docente, professor dos nossos cursos, já foi diretor do curso também, alguém bem envolvido não só com o Instituto Tzadik, como a obra do Senhor, e ama o povo judeu. Ion é formado em letras, pois também teve mestrado em Ciências da Religião pelo Mackenzie e está doutorando, fazendo doutorado também no Mackenzie, também na área de letras. Depois ele pode até comentar um pouco sobre isso. É pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Ipiranga, e também foi por mais de 18 anos professor no Mackenzie. Só o tempo aqui de entrar no estúdio, colocar o microfone, já se deparou aí com alguns alunos aí que já o conhecem aí dos tempos do Mackenzie. E apesar de ter aí um currículo extenso, é intérprete também, o pastor Ion gosta sempre de ser chamado apenas como servo do Senhor Jesus. É isso, Ion? Só isso. E candidato a um servo inútil, como disse o profeta, mas eu sempre falo que Deus me deu um nome, esse nome é Ion, e eu gosto que me chamem assim, é meu nome. Todo mundo na minha igreja onde eu pastorei me chamam de pastor, me chamam de Ion, e eu acabo sendo Ion para todo mundo lá. Maravilha. É uma alegria. E isso deixa próximo, Bom, o tema de hoje é a divindade do Messias, e a primeira pergunta que eu já faço já diretamente: Jesus é Deus? Sim, a própria Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta a divindade do Senhor Jesus. Quando lemos lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós já vemos a pluralidade de Deus na palavra Elohim. Então, um Deus que criou todas as coisas. E o clímax da sua criação, quando ele cria o homem à sua imagem. Imagem, pela física, o retrato real e fidedigno de um objeto. Existia um objeto do lado de cá. Tanto que a Bíblia vai chamar o próprio Jesus do último Adão.
Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, a primazia de toda a criação. Então esse homem, Adão, é criado à imagem dele. Então Deus do pó da terra forma o homem, sopra nas suas narinas o fôlego de vida, o seu Ruach HaKod, e ele passa a ser alma vivente. Então já a criação do homem já mostra o Messias, o Senhor Jesus, o Deus que se encarnaria criando o homem, já no começo da Bíblia. E durante toda a Escritura ele vai se revelar como Deus, né? Tanto que o Senhor Jesus, ele é adorado como Deus, ele nunca negou. Quando nós lemos João 8,12, ele diz, eu sou, é o nome que ele se revelou a Moisés lá atrás, que você citou. Então ele é o eu sou, a luz do mundo. Eu sou a videira verdadeira. João 8,24, né? Morrereis nos vossos pecados se não creres que eu sou. João 8,28, quando levantares o Filho do Homem, sabereis que eu sou. E João 8,58, antes que Abraão, citado em Gênesis, existisse, eu sou. Então ele se revela como eu sou. Apocalipse, eu sou o primeiro, eu sou o último. O próprio Isaías, né, profeta Isaías, fala que o Senhor é o primeiro e o último, e Apocalipse aponta o Senhor Jesus como esse primeiro e o último. Mas será que é Jesus mesmo? Ele diz, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, a nossa teologia, a teologia bíblica, aponta a divindade de Jesus o tempo inteiro. Tem aqueles que aceitam Jesus como um grande mestre, um grande profeta, mas não como Deus, e aí eles até falam, né? Ah, mas Jesus nunca disse que ele era o próprio Deus. Essa própria expressão, eu sou, tanto que os judeus entenderam e quiseram pegar em pedras para tirar. O João 8,59, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus pegaram em pedras para lhe atirar, e Jesus se oculta deles. Então ele atestou a sua divindade, né? Eu gosto muito do diálogo de Jesus com Filipe e Tomé, registrado em João capítulo 14, né? Então, dois dos discípulos, pelo menos, estão ali. Jesus Cristo começa dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, e aí vem uma expressão linda grega, né? Ego eimi, para que onde eu estou, estejais vós também. Num português mais claro, né, mais correto, poderia ser para que onde eu estiver, mas ele diz para que onde eu estou. Ele estava aqui se referindo ao céu. Como assim, ego eimi? Para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou? E Tomé pergunta, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus, o Senhor Jesus, para mim ali, ele fala, talvez a expressão, a frase máxima da Escritura. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo assim, eu sou o ponto de partida, eu sou a jornada, eu sou o destino final. Uau. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele exclui tudo que não é ele. E ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gosto de dizer que entre ir e vir a diferença, ela é oposta, totalmente oposta. Jesus não vai usar o verbo ir, mas ele usa o verbo vir. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele disse ninguém vem. O Filipe entendeu. E ele disse, Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus responde, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a Bíblia inteira se preocupa em apresentar o Senhor Jesus. Ele é o centro de tudo o que há. Ele é o centro da revelação bíblica. Deus, o Filho de Deus, que é Deus, é um com o Pai, se encarna com o nome de Salvador. Porque nos amou. Essa é a maravilha da divindade do Senhor Jesus. Sendo Ele Deus, pode perdoar um pecado de eternidade e a eternidade. Sendo homem, Ele pode dar a sua vida como oferta perfeita pelo pecado. Uau! Falei muito. Nós temos no Novo Testamento, né, a revelação ela é progressiva. Sim. E nós temos, culminando no Novo Testamento, o desfecho desses textos que você trouxe, por exemplo, né, como Elohim, né, que vai trazer a pluralidade na unidade de Deus. Mas, se tratando apenas do Tanar, do Antigo Testamento,
Os judeus que estavam aguardando o Messias no período bíblico, eles já possuíam informações ali na Torá, nos profetas, do que o Messias seria Deus. Eles já tinham informações, subsídios, profecias que revelavam isso. E até hoje também, para os judeus religiosos, né, que não aceitam o Novo Testamento e trabalham ali apenas no Antigo Testamento, tem como mostrar Jesus ali por meio dos profetas? A esperança judaica é o Messias. Isso ao longo da história. Esse Messias é prometido lá em Gênesis, né? Quando o Senhor sentencia a serpente, ele fala da mulher, da semente da mulher, que socaria a cabeça da serpente. E essa revelação, essa linha vermelha, ela começa em Gênesis 3, né, 15, que nós chamamos de proto-evangelho, teologicamente falando, que o Messias viria semente de mulher. E nós sabemos que mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Então, mostrando algo sobrenatural, uma semente de mulher que vai socar um dia a cabeça da serpente. E essa revelação começa. Então, ele é semente de mulher, semente de Sem, semente de Abrão, de Isaac, de Jacó. Jacó, na luta com Deus, tem o seu nome mudado para Israel, ele vai ser da linhagem de Israel. Israel tem 12 filhos, de uma dessas linhagens, de uma dessas tribos da linhagem de Judá, ele vem, né? Então ele teria que ser judeu, né? E a revelação, então, messiânica, ela começa a ser estabelecida em todo o Antigo Testamento, em todo o Taná. Então, que esse Messias viria. Isso é consenso entre todos os estudantes sinceros do Taná. O Messias vem. O judeu fala, Hamashiach ba, né? O Messias vem. Mas é interessante que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a Bíblia fala que em todas as coisas ele tem que ter a primazia. Por exemplo, quantos pastores existem? Muitos. Quem é o bom pastor? Ele. Quantas videiras existem? Muitas. Ele é a videira verdadeira. Né? Quantos caminhos existem? Muitos. Ele é o caminho. Então, em tudo ele tem a primazia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os anjos eram chamados de filhos de Deus. Os crentes do Antigo Testamento chamados de servos. Abraão, Moisés, que você citou, maioral dos judeus aí, né, que entregou a lei para o povo de Israel, em nenhum momento ele foi chamado de filho, mas de servo. Que interessante. E os anjos eram chamados de filhos. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, essa ordem inverte, porque João 12 diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é que nós não nos tornamos anjos, não é isso, mas quando cremos, nos tornamos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E lemos lá em Hebreus que os anjos são servos ministradores, né, para aqueles, ou que trabalham para aqueles que hão de herdar a salvação. E no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele é apresentado como Malek Yahvé, como o anjo do Senhor. Quando o Eterno pede para Abraão sacrificar Isaac, e Isaac está ali amarrado, e ele fala, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão fala, o Senhor proverá. Né? Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então, Isaac é deitado, Abraão toma o cutelo e literalmente iria matar o seu filho. Quem que bradou para ele não fazer isso? O Malek Yahvé, o anjo de Jeová. O anjo do Senhor aparece, Abraão fala, Abraão, Abraão, não mates o teu filho, não faça isso. Porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Quem que apareceu ali? Foi Deus? Foi o anjo do Senhor? Então nós vemos que em todas as coisas o Senhor Jesus tem a primazia. E no Antigo Testamento, esse personagem emblemático, o anjo do Senhor, na versão João Ferreira de Almeida, sempre com caixa alta, nós chamamos de cristofania, ou são aparições do Messias no Antigo Testamento. Ele vai aparecer para Agar, ele vai aparecer para Abraão, ele vai aparecer para os pais de Sansão, anunciando o nascimento de Sansão. E eles o adoram ali, e o anjo de Jeová sobe na chama do holocausto. Ele vai aparecer para Josué. Josué pergunta, é um dos nossos?
né? Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então, toda a escritura no Antigo Testamento apresenta o Senhor Jesus Cristo como Deus, como esse personagem que muitas vezes, por algumas vezes, ele é adorado, sem jamais ser questionado. Abraão, em Gênesis 18, vê 3 homens e se coloca de joelho diante dos 3. O que ele viu ali? É importante também que Isaías, o profeta Isaías, imagina a nação em tempo de guerra, em tempo de assolação, as levas de jovens indo para a Babilônia, a terra assolada, eles indo para sempre, ficarem lá, entendo, para sempre, sem perspectiva de volta, eles vão. E Isaías começa a anunciar algo que o judeu nunca tinha ouvido, que Judá nunca tinha ouvido. Porquanto o menino nos nasceu, o filho se nos deu. Peraí, o menino nasceu, o filho nunca nasceu. Ele já existia. E o governo terri estará sobre os seus ombros, e será o seu nome Pele Yoetz El Gibor Avad Sar Shalom. Maravilhoso, 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 conselheiro, Deus forte, El Gibor. Essa expressão é usada para o Deus eterno também. Jeremias 32, 18, o eterno, o Deus eterno, o Jeová, o Senhor, ele é chamado de El Gibor. Ele é chamado de El Shaddai também, de Todo-Poderoso, mas ele é chamado de El Gibor também, de Deus forte. Pai da eternidade. Eu conversava recentemente com um astrofísico que disse, Yom, a eternidade é criatura. Há um Deus que transcende isso, ele é maior do que isso. E nós não podemos entender. Pai da eternidade, príncipe da paz. O príncipe é um potencial rei, sempre. Rainha Elizabeth morreu, o príncipe Charles tornou-se rei. O príncipe é rei, sempre rei. Por isso que lá em Apocalipse ele vai se apresentar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bom, mas Deus tem filho? Essa é a grande pergunta que os judeus nos fazem, os muçulmanos fazem também. Como que Deus pode ter um filho? Mas lá no Salmo 2 nós lemos, beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, e bem-aventurados ou felizes todos os que nele, no filho, se refugiam. Provérbios 34, qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, Deus tem um filho. E significa que ser filho de Deus não o diminui ou não torna um Deus menor, como dizem outros segmentos religiosos aí, mas é da mesma essência dele. Por isso que Jesus é chamado de filho do homem, da natureza humana. Ele não é menos homem, da mesma essência, da mesma natureza dele. E o fato de o Senhor Jesus ser chamado de filho de Deus não o torna menos Deus, pelo contrário, Deus. Eu tenho um filho, meu filho Luca, ele não é nada menos humano do que eu. Ele é da mesma essência, da mesma natureza. Vários textos bíblicos aqui expostos, né? Que vai a escritura é linda. Corroborando, linkando todas as coisas e trazendo as informações a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Ninguém pode ser chamado de Deus forte senão o próprio Deus, né? Nenhum ser humano pode ter esse título senão o próprio Deus, conforme Isaías 9,6 que você mesmo citou, né? O Júnior, um dos pais da igreja, né, mais antigos, Anselmo de Cantuária, acho que era ele escreveu uma obra chamada Cor del Homo, Por que Deus se fez homem? E ele faz uma argumentação, para a época, muito interessante. O Salmo 90, 1 e 2 diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele é o eu sou. Ele não está sujeito ao tempo. Esse Deus, quando esteve aqui, ele disse para aquele ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Não foi uma viagem, foi assim. Ele prometeu, num abrir e piscar de olhos, será assim, estaremos para sempre com o Senhor. Está na Escritura. O tempo é dele, ele é o Senhor do tempo. Ele é Senhor da eternidade, ele está acima, ele transcende todas as coisas. Quando nós vamos apresentar Yeshua, né, o nome hebraico que nós usamos, para um judeu, nós precisamos entender isso. Nós pecamos contra um Deus eterno, e vocês o chamam de Deus eterno, que é de eternidade a eternidade. A minha dívida contra ele
Enquanto ele existir como Deus, como eu sou, a minha dívida está diante dele. O meu pecado está diante dele. É o que o Salmo 14 diz. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Não há um justo, nem sequer um. E a nossa dívida é contra alguém de eternidade a eternidade. Então quem pode pagar essa dívida? Alguém que é de eternidade a eternidade. E quem pode pagar essa dívida? Se um cordeiro não é de eternidade a eternidade. Se um novilho não é de eternidade a eternidade. Então os kipurim, né, os sacrifícios, o perdão, ele cobria o pecado, mas ele não eliminava o pecado. Tem que ser homem. Né? Quanto custa a vida de um homem segundo a lei de Moisés? A alma que pecar, essa morrerá. Então, alguém se faz homem. Ele tem que se fazer homem. Porque ele, de eternidade a eternidade, pode pagar o meu preço, porque é Deus. Mas Deus não morre, mas se ele se fizer homem, se ele se fizer o corban, o sacrifício perfeito, ele pode pagar o preço do meu pecado. Isso que é lindo da Escritura, é muito bonito da Escritura. Deus, no tempo e no espaço, como em Gálatas diz, na plenitude do tempo, o Messias nasce de mulher, homem, sob a lei, para pagar o preço do nosso pecado. O livro de Josh McDowell, Mais que um Carpinteiro, sugiro a leitura, maravilhoso, best-seller. Conta a história que inclusive você usava, né? Sempre usei, gosto desse livro. Em sala de aula, né, para os alunos. Muito. Comprava de 10 em 10, a pessoa orava, né, queria aceitar Jesus, queria saber de Jesus, eu sempre dava, né, com uma dedicatória, leia, depois a gente conversa. E ali tem uma ilustração, um fato que aconteceu que é muito interessante. A menina, ela dirigiu alcoolizada e nos Estados Unidos a polícia surge do além, né? Então na segunda, terceira curva errada, parou a menina e ela foi presa, flagrante, dirigindo alcoolizada. E a lei do Estado, né, americano dizia que ela tinha que pagar $6.000 de multa ou 6 meses de cadeia por essa infração. Então, o juiz da cidade se apresentou, a menina foi colocada ali como ré, e ele disse, você reconhece que na noite do dia tal dirigia-se assim? Ela, sim. Você entende que a lei desse estado manda você pagar $6.000 de multa ou ser presa, processo de reclusão de 6 meses? Ela, entendi, sim. Então, como juiz dessa cidade, eu condeno você a pagar $6.000 de multa. Bateu o martelo, desceu da tribuna, tirou a roupa dele de juiz, naquela época, né, não tinha Pix, né, fez um cheque de $6.000, entregou para a justiça e disse para a moça, filha, vamos para casa. O juiz da cidade era o pai dela. Como juiz, ele não podia ser iníquo, ele tinha que aplicar a justiça. Do céu olha o Senhor para ver quem faça o bem, e já não há nenhum sequer, já não há nem justo, nenhum justo sequer. Todos pecaram. Então ele condenou. Mas ele ama. Ele diz para Israel, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Ele fez o cheque. Perdão, e esse cheque, ele é feito com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Sendo Deus, ele desce da sua tribuna, assina o nosso cheque numa cruz. Uau. Para que tenhamos salvação, para que tenhamos redenção. Essa é a consequência, então, de ter Jesus apenas como um grande homem, como um grande sábio, e não como Deus. As consequências seriam trágicas, né? O Salmos diz, né? Ninguém pode remir ou resgatar. Salmo 49. Salmo 49. A alma do seu irmão, porque ela é... caríssima. Caríssima. Só quem tem dinheiro, bala na agulha, é o próprio Deus, como você mesmo falou, né? Isso aí. Se Jesus não é Deus, é apenas um homem. E não fui eu que disse, foi ele. Se não quererdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, só ele pode pagar. A religião da Bíblia é um Deus que vem atrás do pecador. Lá em Gênesis, quando Adão pecou e a sua esposa, na época mulher, não se chamava Eva ainda, mas é mulher, e Adão pecou. Adami, se eu não me engano, né, os tirados da terra,
A mulher é tirada da terra através da costela dele, mas da mesma essência dele. Quando eles pecaram, a primeira atitude deles foi cobrir a nudez. Eu falo que o pecado ele é mutante, né? Então, incredulidade, eles preferiram acreditar na serpente do que na ordem de Deus, que todas as árvores do jardim lhes eram lícitas, à exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive a árvore da vida lhes era lícita, e eles pecaram, eles foram na outra, né? Então eles acreditaram na serpente. Então, incredulidade, desobediência, malícia. Perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E se esconderam. Interessante que a obra das mãos, vou dar um jeito no meu pecado, foi o primeiro casal que fez. Eu preciso dar um jeito nisso, interessante. A autorredenção, né, começa com Adão e sua esposa. Então eles tentaram cobrir aquela nudez e se esconderam. Medo, culpa, irresponsabilidade, e vai ganhando corpo esses pecados, né? Começa com um e vai. Só que a Bíblia diz que pela viração do dia o Senhor andava no jardim. Tem gente que acha que Deus flutuava, ou que é uma figura de linguagem. Eu creio num Deus que andou lá. Porque eles ouviram a voz dele também. E a religião da Bíblia é esse Deus que vem atrás do pecador. E ele fala, Adão, onde estás? E a resposta de Adão é interessante. Tive medo, e porque estava nu, me escondi. A pergunta que eu faço é, eles não fizeram uma cinta com folha de figueiras? Fizeram. Deu certo. Quando a glória de Deus aparece, não há nada que nós possamos fazer para nos esconder. A teologia de Adão não foi capaz de salvá-lo. Então a religião da Bíblia é, Deus deu a provisão, ele vem atrás. Adão, onde estás? Porque aquelas folhas de figueira, aquela eu brinco, né, sainha de ula-ula de figueira não deu, não serviu. A glória de Deus apareceu. Esse Deus, no seu olhar, ele nos desnuda. Então só ele pode nos salvar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que é um com ele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa semana perdemos Adalto Lourenço, foi uma grande perda, né? E eu lembro de ter levado o Adalto lá no Mackenzie para um debate um tempo atrás, e alguém perguntou para ele sobre Trindade, e ele fala assim, eu posso quebrar a água? E ficou aquele desconforto, como assim quebrar a água, né? Porque a água existe em estado sólido, líquido e gasoso, né? Em estado sólido, eu posso quebrar. Eu não posso matar Deus, mas se ele se fizer homem, ele pode pagar o meu preço. E é isso que Jesus veio fazer. Ao terceiro dia ressuscitou, está à destra do Pai. Há alguém que é 100% Deus, 100% homem, à destra do Pai, como sumo sacerdote a interceder por mim. Por quê? Ele é Deus. Nós temos pouco mais de um minutinho para encerrar o programa. Pode fazer aquele Pode fazer aquele Eu estava falando isso, né, antes do programa, né? Mas eu queria que você tocasse brevemente no seguinte. Você fez mestrado no Mackenzie, Ciência da Religião, e o seu TCC foi sobre Testemunho de Jeová. A dissertação foi Testemunho de Jeová. Que se transformou num livro. Isso. Mas isso não foi apenas um estudo externo que você fez a respeito da religião, mas você, em algum tempo, você esteve por lá. Você esteve por lá. E os Testemunhos de Jeová também negam a divindade de Jesus. Esse todo argumento, ele serve muito para o testemunho de judeus, mas também entre os Testemunhos de Jeová. Como foi esse seu testemunho de conversão, Poderíamos falar bastante tempo sobre isso, mas eu vou tentar ser bem objetivo, né, por conta aí do final do programa. No Brasil são, segundo o ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, se desmembrarmos, são mais de 8.000 religiões. Né? Só uma pessoa se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, foi o Senhor Jesus. Nenhum outro. Toda religião, na sua essência, ela nega que Jesus é Deus. Toda. Não são as testemunhas de Jeová, todas. Né? Só Jesus disse, eu sou Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. E nem eu creio que pouquíssimos crentes, pouquíssimos
cristãos estão prontos para conversar com uma testemunha de Jeová. Eles estudam muito, eles leem muito, eles vão de casa em casa, né? E naquela época eu não conhecia a Escritura, fui ali levado, né, por um convite. Eles tratam muito bem aqueles que os recebem, mas aquilo que não é do Senhor não traz paz. Eles passaram por várias mudanças, algumas mudanças recentes, que poderíamos até falar sobre isso, né, que tem feito coisas recentes, de 2, 3 semanas atrás, tem feito muitas testemunhas de Jeová saírem da organização. Estão saindo hoje em levas, né? Por conta de algumas mudanças de posturas teológicas, assim por diante. Certo. Mas ali eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Até o dia que eu comecei a ler a Bíblia por conta. Porque as coisas não batem. Tudo que eu queria era saber quem é Deus, eu queria a aprovação desse Deus. Eu entendi que Deus não habitava organizações, mas Ele habita corações. Deus habita no coração de todo aquele que nele crê. Há um hino que nós cantamos, né? Eu sou presbiteriano, que eu gosto muito. Não sei por que o amor de Deus a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo, já é Escritura, né? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Um dia eu clamei. Eu saí do estádio do Morumbi, alguém colocou um folheto no meu braço e disse assim: jovem, Jesus te ama. E aquilo nunca me saiu da cabeça. Eu falei: que Deus é esse que me ama? Nunca ouvi isso aqui. Eu preciso conhecê-lo. E um dia eu falei: Senhor, eu não quero mais ser enganado. Eu preciso conhecer o Deus verdadeiro. E Ele se revelou a mim e aqui eu estou. Né? E eu quero... eu conto essa história. Isso, vamos trazer você novamente aqui para contar esse testemunho muito rico e edificante. E aqui você está, e nós queremos agradecer, Ion, mais uma vez, né, por você abrir um espaço na sua agenda e estar conosco aqui no Israel para Jesus. Olha, manda um grande abraço para a Márcia, esposa do Ion, e para os seus filhos, para o Luca e para a Júlia também. Muito obrigado, para a sua família também. E não esqueça, né? Abençoarei os que te abençoarem. Israel para Jesus é bênção para a vida daqueles que testemunham para o povo de Israel. Deus o abençoe. Obrigado, Júnior, pela oportunidade. Quero agradecer mais uma vez o Ion e a você também que esteve conosco aqui durante todo este programa. Quero me despedir, deixando um grande abraço. Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa. Shalom.